Respira e presta atenção. Não vai demorar. Quem faz o mal pode até parecer intocável por um tempo, mas existe um padrão que sempre se repete. E quando a conta chega, ela chega em silêncio, pesada e inevitável. Se você já foi ferido, humilhado ou desvalorizado, esse vídeo vai te mostrar por que a vida sempre cobra e como identificar os sinais de que a colheita já começou. Nos próximos minutos, você vai entender o que acontece na mente e na vida de quem planta caos. Relações quebram, oportunidades somem, a máscara cai e a própria consciência vira prisão. E o melhor, você vai sair daqui com clareza, autocontrole e paz, sem precisar se vingar. Porque quando você entende o jogo, você para de sangrar por dentro e começa a reconstruir sua vida com força. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última parte é a que mais abre os olhos. E quando terminar o vídeo, vai direto no comentário fixado para acessar o conteúdo exclusivo que eu preparei para você. Existe um detalhe que muita gente não percebe. O mal raramente é cobrado na hora. E isso cria uma sensação injusta, como se algumas pessoas tivessem um passe livre para ferir, manipular e seguir sorrindo. Só que a vida quase nunca trabalha no imediato, ela trabalha no acúmulo. Quando você vê alguém fazendo coisa errada e ainda assim prosperando, o cérebro tenta concluir rápido. Então compensa. Mas isso é um recorte pequeno da história. É como assistir aos primeiros minutos de um filme e achar que já entendeu o final. O que parece vitória muitas vezes é apenas o começo do enredo. O problema é que a pessoa ruim geralmente sabe atuar. Ela escolhe quando mostrar gentileza, quando ser carismática, quando parecer vítima. E como muita gente vê só a superfície, ela consegue manter o personagem por um tempo. O mundo, no início, acredita no que é bem embalado. Além disso, o mal costuma ser discreto. Nem sempre vem em agressões claras. Às vezes vem em humilhações sutis, em mentiras bem colocadas, em jogadas de bastidor. E quando a maldade é silenciosa, a consequência também pode ser silenciosa, acontecendo sem plateia. Só que existe uma lei emocional aí. Ninguém consegue sustentar por muito tempo uma vida construída em cima de dano aos outros sem pagar por dentro. Pode demorar, mas chega o dia em que a mente começa a cobrar. A pessoa passa a viver com medo de ser desmascarada, com receio de perder o controle, com a ansiedade de quem sabe que o chão não é firme. E por fora parece que está tudo bem. Porque ela continua postando, continua sorrindo, continua indo aos lugares, continua falando alto. Mas a verdade é que muita gente que vence sendo ruim, não vence, apenas se distrai. E distrair não é paz, é fuga. Outra coisa que engana é o tempo. A justiça da vida não tem pressa, mas tem precisão. Às vezes, ela deixa a pessoa subir um pouco mais para a queda ser mais clara, mais educativa, mais inevitável. Não é castigo teatral, é consequência natural de escolhas repetidas. Enquanto isso, quem foi ferido olha e pensa, então eu que fiquei com a dor. E aqui mora o perigo. Você começa a duvidar de si, a achar que foi bobo por ter sido correto, a se perguntar se vale a pena ser íntegro. Esse é o momento em que a maldade tenta vencer duas vezes. Primeiro quando fere, depois quando muda você. Só que o mundo é feito de ciclos. Relações são redes, reputação é memória, caráter é rastro. E quem faz o mal deixa marcas por onde passa. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas chega um momento em que as pessoas começam a sentir, mesmo sem prova, mesmo sem grande escândalo, e elas se afastam. O afastamento começa pequeno, menos convites, menos confiança, menos portas abertas. A pessoa ruim começa a perceber que precisa se esforçar mais para conseguir o mesmo que antes vinha fácil. E como ela não enxerga o próprio padrão, ela culpa os outros, acusa a inveja, cria mais conflito,
e acelera a própria queda. Então, quando você sentir que nada acontece, lembre disso. A cobrança muitas vezes não vem como um raio no céu. Ela vem como desgaste, como solidão, como perda de credibilidade, como ansiedade, como repetição de problemas. E enquanto você aprende a não se destruir tentando entender o tempo da vida, a verdade vai se preparando, e quando ela aparece, quase sempre aparece sozinha. Quando você entende que a cobrança nem sempre vem na hora, a próxima cena fica quase óbvia. A pessoa ruim interpreta esse tempo de folga como se fosse um prêmio. Ela olha ao redor, vê que ainda está de pé e conclui que é inteligente demais, esperta demais, intocável demais. E é aí que nasce a ilusão mais perigosa, a sensação de vitória. O curioso é que essa falsa vitória alimenta um comportamento específico. Em vez de corrigir o rumo, ela repete o padrão com mais confiança, como se estivesse testando os limites da vida. E quanto mais vezes ela faz isso sem consequência imediata, mais ela acredita que a regra não vale para ela. Só que esse tipo de crença não fortalece, ela cega. Perceba como funciona. O sucesso dela costuma ser barulhento, porque precisa de testemunhas. Pode ser status, dinheiro, elogios, atenção, influência, qualquer coisa que faça parecer que está tudo maravilhoso. Mas, por trás desse cenário, o motor não é gratidão nem paz. É necessidade de validação, é fome de controle, é a urgência de provar algo o tempo todo. Nessa fase, ela começa a se exibir mais. A linguagem muda, o olhar muda, a postura muda. O que era discreto vira arrogância, o que era estratégia vira ostentação. E isso acontece porque o ego cresce quando a pessoa confunde resultado temporário com merecimento. Ela não pensa, está dando certo. Ela pensa, eu mereço tudo. Só que existe um custo escondido nesse tipo de postura. Para manter a imagem de vencedora, ela precisa continuar vencendo. E quando alguém precisa continuar vencendo para não desmoronar, essa pessoa não está segura, ela está sob pressão. A vitória vira uma prisão elegante, onde ela sorri para o público e se cobra por dentro. E aí surge uma escolha silenciosa, ou ela muda ou ela intensifica. Quem é ruim quase sempre intensifica. Passa a humilhar com mais coragem, manipular com menos medo, mentir com mais naturalidade. O problema é que, quanto mais ela repete o padrão, mais rastros ela deixa. E rastro é o começo do fim. Muita gente acha que a queda acontece por um evento grande, como um escândalo. Às vezes acontece sim, mas antes disso existe algo bem mais comum. A pessoa vai se tornando previsível. As atitudes se repetem tanto que, cedo ou tarde, alguém liga os pontos. E quando os pontos se ligam, a credibilidade começa a rachar. Além disso, o sucesso da pessoa ruim costuma depender de atalhos. Atalho é rápido, mas cobra juros. Ela quer o resultado sem o processo, o respeito sem o caráter, a confiança sem merecer. No início, isso pode parecer eficiente. Porém, com o tempo, a realidade começa a apertar, porque a base não sustenta. E é aqui que o jogo vira. A própria sensação de vitória faz ela baixar a guarda. Quem acha que venceu para de vigiar a própria exposição. Fala demais, provoca demais, subestima demais. Ela passa a acreditar que ninguém percebe, que ninguém reage, que ninguém vai ter coragem. E justamente quando ela se sente no topo, ela dá os passos mais descuidados. Então, se no primeiro tópico você percebeu que o tempo não é ausência de justiça, agora entenda o próximo pedaço. A pessoa ruim se trai quando acredita na própria invencibilidade. Ela se mostra mais do que devia, se arrisca mais do que pode e começa a abrir espaço para o que vem a seguir. Porque o próximo sinal da colheita é quase sempre esse. O padrão volta contra ela do jeito mais irônico possível. A partir do momento em que a pessoa ruim acredita que venceu,
ela se comporta como se a vida fosse um jogo sem consequência. Só que existe algo que não falha: padrões voltam. E o primeiro sinal de que a colheita começou não costuma ser um desastre enorme. É a repetição, quase discreta, de situações que antes ela causava nos outros. De repente, ela passa a encontrar pessoas parecidas com ela. Gente que também manipula, que também some, que também promete e não cumpre, que também joga sujo com um sorriso no rosto. E o que antes ela chamava de estratégia, agora ela chama de injustiça. Porque dessa vez, o golpe não foi dado por ela. Isso é mais comum do que parece. A vida aproxima semelhantes, não por misticismo barato, mas por afinidade de comportamento e ambiente. Quem vive de jogos emocionais acaba rodeado de jogadores emocionais. Quem planta desconfiança atrai desconfiança. E quando o círculo muda, ela percebe que o mundo que ela ajudou a construir não é confortável para morar. Só que esse retorno não vem com aviso. Ele vem em pequenas perdas. Uma oportunidade que some sem explicação, uma parceria que esfria, uma amizade que se afasta, um apoio que não aparece quando ela precisa. Aos poucos, ela sente que algo mudou no ar, mas não consegue apontar exatamente o quê. E isso é o começo do desconforto. Nesse ponto, a mente dela tenta negar. Ela pensa: as pessoas estão contra mim. É inveja. É azar. Só que não é. É consequência em movimento. E quando a pessoa não consegue encarar o próprio padrão, ela transforma o mundo inteiro em inimigo. A colheita começa assim. Primeiro, ela perde clareza. E o mais interessante é que ela percebe a repetição, mas não aprende com ela. Ela fica irritada, reage com raiva, tenta forçar a realidade a obedecer. Só que a vida não obedece a controle emocional. Pelo contrário, quanto mais ela pressiona, mais ela revela aquilo que estava escondido. Além disso, o retorno não é só externo. Dentro dela, algo começa a cobrar. A confiança exagerada vira inquietação. A paz que ela fingia ter vira impaciência. E a pessoa que vivia apontando os defeitos dos outros passa a sentir um incômodo estranho quando está sozinha, como se tivesse algo pendente no ar. O problema é que ela não sabe ficar em silêncio consigo mesma. Então, ela aumenta o barulho, faz mais drama, busca mais atenção, provoca mais conflito, tenta dominar mais conversas. Só que esse excesso começa a cansar quem está perto. E quando as pessoas se cansam, elas não discutem, elas se afastam. É aqui que a repetição ganha força. As mesmas consequências começam a aparecer com rostos diferentes. Hoje, é uma pessoa que não confia. Amanhã é outra que fecha a porta. Depois é alguém que já não responde como antes. E assim ela começa a sentir, mesmo sem ninguém dizer, que a imagem de vencedora não está mais colando do mesmo jeito. E quando ela percebe que o mundo não está mais girando ao redor dela, nasce uma reação previsível. Ela tenta recuperar o controle a qualquer custo. E é justamente esse esforço desesperado de controle que abre o próximo capítulo, porque a colheita não se limita a eventos externos. Ela avança para o lugar mais delicado de todos. A cabeça dela vira um campo de batalha. Quando o padrão começa a se repetir contra ela, não é apenas a vida externa que muda. A mudança mais forte acontece por dentro. Porque, no fundo, a pessoa ruim pode até enganar os outros por um tempo, mas não consegue enganar a própria consciência para sempre. E é aí que nasce a punição invisível. A mente deixa de ser refúgio e vira cela. Sem perceber, ela começa a viver em estado de alerta. Tudo parece ameaça, tudo parece risco, tudo parece possibilidade de exposição. Um comentário simples vira indireta. Um silêncio vira conspiração. Uma pergunta vira interrogatório. O mundo não mudou tanto assim. Quem mudou foi a lente pela qual ela enxerga o mundo. E essa lente é feita de medo. Medo de perder o controle, medo de ser vista como realmente é, medo de ser tratada do mesmo jeito que tratou os outros.
a pessoa passa a antecipar o pior o tempo inteiro. Não é humildade, é paranoia. E isso cansa, porque manter um personagem exige energia emocional todos os dias. O detalhe é que ela não descansa nem quando está em casa, porque a casa dela não é o lugar físico, é a cabeça. E quando a cabeça vira um lugar barulhento, a pessoa tenta se distrair para não ouvir os próprios pensamentos. Aí vem os excessos. Mais tela, mais validação, mais necessidade de atenção, mais pressa para sentir qualquer coisa que não seja vazio. Nesse ponto, você começa a notar um comportamento típico. A pessoa se irrita com facilidade. Ela responde atravessado, perde a paciência, se ofende por pouco. Não porque é forte, mas porque está frágil e com medo. Quem está em paz não vive na defensiva. Quem está seguro não precisa atacar toda hora. E como ela não admite fragilidade, ela transforma isso em arrogância. Age como se estivesse acima de tudo, como se ninguém pudesse questionar. Só que essa postura não engana quem observa de perto. Fica claro que não é superioridade, é insegurança tentando se proteger. A mente também começa a cobrar com o corpo. Sono ruim, inquietação, sensação de peso, falta de foco, aquela necessidade de estar sempre fazendo algo para não pensar. Quando a pessoa precisa fugir de si mesma, qualquer silêncio vira desconforto. E quando o silêncio incomoda, é porque tem verdade batendo na porta. E aí vem um conflito interno. Ela sabe que plantou, mas quer continuar parecendo inocente. Ela sente que colheu, mas não quer reconhecer o motivo. Esse tipo de contradição é corrosiva. Aos poucos, ela se torna instável. Um dia está confiante, no outro está irritada, no outro está ansiosa. E quem convive começa a perceber que algo está fora do lugar. O mais irônico é que, nessa fase, ela começa a desconfiar até de quem sempre esteve do lado dela. Porque quem vive traindo confiança aprende uma regra: as pessoas também podem fazer comigo. Então ela projeta nos outros aquilo que ela mesma é capaz de fazer. E viver desconfiando de todo mundo é viver sem paz. Enquanto isso, você que assiste de fora pode não ver esse caos interno. Parece que ela está bem, parece que ela segue a vida. Só que por dentro, a mente está em guerra. E guerra interna sempre cobra um preço. Decisões piores, impulsos mais fortes, necessidade maior de controle. E é por isso que o próximo passo é inevitável. Quando a mente vira prisão, a pessoa tenta escapar do único jeito que ela conhece, controlando tudo e todos ao redor. Só que esse movimento desesperado não salva, ele entrega. E é aí que o controle vira desespero, e o desespero vira erro. Depois que a mente vira um lugar perigoso, a pessoa ruim tenta compensar do lado de fora. Ela pensa, mesmo sem dizer: se eu controlar tudo, nada sai do meu alcance. Só que isso não é controle verdadeiro, é desespero disfarçado. E quando alguém age a partir do desespero, começa a cometer erros que antes evitava. Repare como essa fase aparece. Ela passa a querer estar em todas as conversas, saber de tudo, monitorar tudo, influenciar tudo. A necessidade de ter domínio não vem de força, vem de medo. Medo de perder a narrativa, medo de alguém contar a verdade antes dela, medo de ser vista sem maquiagem emocional. E aí ela começa a forçar situações. Força a amizade, força a proximidade, força a confiança, força perdão. Quer que as pessoas voltem ao normal como se nada tivesse acontecido. Só que o normal não volta quando a raiz do problema ainda está ali. E quando ela percebe que não consegue recuperar o que perdeu, o tom muda. O discurso dela fica mais agressivo ou mais dramático. Em um momento, ela tenta intimidar, no outro tenta sensibilizar. Ora ela ameaça, ora ela se faz de vítima. E essa alternância confunde quem está perto, mas também revela uma coisa: ela não está estável.
E uma pessoa instável, quando tenta controlar, se expõe. É nessa hora que as mentiras começam a se enrolar. Uma mentira puxa outra, uma justificativa não encaixa, uma história muda de detalhe. Ela fala rápido, explica demais, reage demais. E tem um sinal muito claro. Quando alguém está certo do que é, não precisa provar tanto. Quem se justifica o tempo todo geralmente está tentando esconder algo. A consequência é inevitável. Pessoas começam a perceber incoerências. Não precisam de prova perfeita, porque o comportamento fala. E quando o comportamento fala, ele diz: cuidado. A confiança vai embora devagar, mas vai embora de verdade. E sem confiança, o controle vira só manipulação. Nesse ponto, ela aumenta as jogadas por trás. Tenta dividir pessoas, plantar desconfiança, criar alianças, fazer alguém escolher um lado. Parece inteligente, mas é um tiro no pé. Porque quem vive criando conflito um dia fica sem ninguém, já que todo mundo se cansa de viver pisando em vidro. Além disso, ela começa a apertar onde não devia: trabalho, reputação, família, relacionamentos. Quer ter vantagem em tudo, quer sair por cima em toda conversa, quer ter a última palavra. Só que essa necessidade de vencer sempre faz ela perder o principal: respeito. E quando o respeito começa a cair, a pessoa ruim sente isso como uma ameaça real. Porque o poder dela depende do olhar do outro, depende da reação do outro, depende de ter alguém acreditando, admirando, temendo ou validando. Quando esse combustível diminui, ela entra em modo de urgência. A urgência faz ela agir com pressa, e pressa é inimiga de estratégia. Ela toma decisões impulsivas, envia mensagens no calor do momento, expõe intenções que antes escondia, cria situações que não precisava criar. E quanto mais ela tenta consertar, mais ela piora, porque está tentando consertar efeitos sem tocar na causa. E é aqui que o dano se espalha para o lugar mais sensível: as relações. Porque quando alguém força controle demais, ninguém se sente seguro por perto. E sem segurança, ninguém permanece. O próximo passo da colheita é exatamente esse. A vida começa a tirar dela aquilo que ela mais usa como arma: as pessoas. Quando o controle vira desespero, a pessoa ruim não percebe que está apertando o próprio pescoço, porque existe um limite invisível. Ninguém suporta por muito tempo alguém que manipula, pressiona e tenta dominar tudo. E a partir daqui, a colheita ganha um formato silencioso, porém devastador. As pessoas não brigam, elas se afastam. Isso começa de um jeito quase imperceptível. As respostas ficam mais curtas, os encontros diminuem, os convites somem, a empolgação desaparece. Por fora, parece que está tudo normal. Só que não está. É apenas a educação de quem decidiu se preservar sem comprar uma guerra. A confiança é como vidro. Quando trinca, ainda parece inteiro, mas já não segura o peso. E nesse ponto, a pessoa ruim começa a sentir que algo mudou nas relações, só que não sabe exatamente onde. Ela percebe que precisa se esforçar mais para conseguir o mesmo apoio, a mesma atenção, o mesmo acesso de antes. E o mais duro é que ninguém anuncia essa mudança com discurso, ninguém faz reunião, ninguém entrega um comunicado. As pessoas apenas deixam de entregar o coração e passam a entregar só o básico. Continuam falando, mas não se abrem. Continuam presentes, mas não se envolvem. Continuam por perto, mas com distância emocional. É aí que a pessoa ruim tenta recuperar a confiança com atalhos, presentes, elogios, promessas, frases bonitas, gestos calculados. Só que confiança não volta com performance. Confiança volta com coerência. E coerência é justamente o que ela não tem, porque o padrão dela é cíclico. Melhora por um momento e depois repete o mesmo golpe. Com o tempo, as pessoas começam a se comunicar entre si sem nem perceber. Não é fofoca necessariamente, é percepção compartilhada. Um diz:
Também senti isso. O outro confirma: comigo foi igual. E pronto, a máscara começa a perder força. Porque uma mentira aguenta um olhar, mas não aguenta vários olhares comparando detalhes. E quando a confiança cai, as portas fecham do jeito mais frustrante possível, sem explicação. A pessoa ruim passa a ouvir: vamos ver. Depois a gente fala: vou te retornar. E esse retorno não vem. Ela fica irritada porque perde o acesso sem conseguir controlar o motivo. Nesse estágio, o que mais machuca não é a perda imediata, é a perda de influência. Ela percebe que já não convence como antes, que já não movimenta pessoas com as palavras, que já não consegue colocar todo mundo no mesmo ritmo. E para alguém que sempre viveu de impacto social, isso dói mais do que qualquer perda material. E o isolamento não acontece só com amigos. Acontece com parceiros, colegas, família, contatos de trabalho. A rede vai ficando seca, a ajuda vai ficando rara. O benefício da dúvida vai desaparecendo. E quando chega um problema real, ela nota que a plateia sumiu. A parte mais irônica é que ela mesma cavou isso. Porque quem usa pessoas como degraus esquece que degraus quebram. Quem trata a gente como ferramenta, um dia percebe que ferramenta também some da caixa. E o mundo começa a devolver exatamente o que ela plantou: indiferença. E quando a indiferença se instala, acontece o próximo golpe no ego. O palco começa a cair, porque sem pessoas para aplaudir, para temer, para validar ou para sustentar a imagem, a personagem não se mantém. E é aí que a queda deixa de ser interna e passa a ser visível. Quando as pessoas param de confiar, a pessoa ruim perde o que mais alimentava o personagem: o palco. E palco aqui não é só fama ou internet. É qualquer lugar onde ela se sente vista, respeitada, temida ou admirada. Pode ser no trabalho, na família, no grupo de amigos, em um relacionamento, em qualquer ambiente onde ela costumava dominar. O que acontece é simples e cruel. Sem confiança, a imagem começa a ficar pesada de sustentar. Antes, ela falava e todo mundo engolia. Agora, ela fala e as pessoas ficam em silêncio. Antes, ela se impunha e os outros cediam. Agora, os outros apenas não entram no jogo. E para quem sempre viveu de controle, a falta de reação é um choque. Nesse momento, o brilho dela começa a apagar. Não porque alguém fez campanha contra, mas porque a energia que sustentava o personagem se foi. A pessoa que precisava ser o centro começa a perceber que já não é. O nome dela deixa de ser prioridade, a presença dela deixa de ser indispensável, a influência dela deixa de mover as coisas. E aí aparece um sinal que quase nunca falha. Ela começa a exagerar para chamar atenção. Faz mais barulho, mostra mais, se coloca mais, tenta provar mais. Só que quanto mais ela tenta provar, mais ela entrega a insegurança. É como alguém que grita: eu sou forte, para esconder que está com medo. O palco também cai quando pequenos detalhes começam a escapar. Comentários que antes seriam ignorados agora ganham peso. Contradições que antes passavam batidas agora chamam atenção. Gente que antes tinha receio, agora pergunta, confronta ou simplesmente se recusa a obedecer. A autoridade dela se desfaz sem briga, porque a autoridade sem respeito vira só tentativa. E tem uma parte que é ainda mais dolorosa. Ela começa a notar que está sendo observada de um jeito diferente. Não é admiração, é leitura. As pessoas passam a enxergar intenções por trás das palavras. E quando alguém passa a ser lido, o truque perde força. A manipulação depende do mistério. Quando a luz acende, o teatro acaba. Outra coisa muda. Os aliados somem. Quem estava perto por interesse percebe que o reinado está balançando e procura outro lugar para se apoiar. E aí, a pessoa ruim descobre uma verdade amarga. Muitos aplausos nunca foram amor, eram conveniência. Quando a vantagem cai, a companhia some junto.
Nessa fase, o ego dela tenta reagir com orgulho. Ela diz que não precisa de ninguém, que não liga, que está acima, só que por dentro ela sente o golpe, porque o palco é o alimento dela. Sem palco, ela precisa encarar a própria realidade sem filtros, e isso é exatamente o que ela mais evita. E quando a imagem começa a desmoronar, a vida costuma atingir outra área para deixar a lição completa: o mundo material e profissional. Porque a reputação não é um detalhe, ela é moeda. E quando a moeda perde valor, o custo de viver aumenta. Por isso, daqui a pouco você vai entender como a cobrança passa do social para o concreto. Oportunidades que desaparecem, portas que se fecham, dinheiro que trava, projetos que não avançam, gente que some na hora de ajudar. E aí a pessoa ruim descobre que o palco não era só vaidade, era sustentação. Quando ele cai, a conta chega. Quando o palco começa a cair, a consequência deixa de ser apenas emocional ou social. Ela vira prática. A vida aperta onde dói de verdade. No cotidiano, no dinheiro, no trabalho, nas oportunidades. E o mais interessante é que isso quase nunca acontece com um golpe único. Acontece como um bloqueio progressivo, como se o caminho fosse ficando estreito. Primeiro, surgem pequenos contratempos. Um projeto que não anda, uma parceria que esfria, uma indicação que não vem, um cliente que some, uma resposta que não chega. Nada disso parece punição isoladamente. Só que, quando tudo começa a travar ao mesmo tempo, fica difícil chamar de coincidência. É o padrão cobrando com juros. O que sustenta oportunidades não é só competência, é confiança, é reputação, é a sensação de segurança que as pessoas têm quando colocam algo nas suas mãos. E quando a pessoa ruim perde a confiança do entorno, ela perde também a ponte que levava coisas boas até ela. O fluxo diminui, a porta não fecha com estrondo, ela só deixa de abrir. Aí vem o lado irônico. Ela tenta recuperar isso do jeito que sempre fez, com pressão e controle. Só que o mundo profissional não perdoa instabilidade por muito tempo. Quem se queima em bastidores, quem cria tensão, quem mina pessoas, cedo ou tarde, enfrenta o efeito. Ninguém quer se associar a um risco. E como ela não aceita ser responsabilizada, entra no modo de culpa externa. O mercado está ruim. As pessoas são ingratas. Estão me sabotando. Só que na prática, o que está acontecendo é mais simples. Quando alguém é difícil de confiar, vira caro de manter por perto. E ninguém gosta de pagar esse preço. Nesse cenário, a pessoa ruim começa a sentir falta de coisas que antes pareciam garantidas. O dinheiro não rende, surgem despesas inesperadas, oportunidades escorrem, planos atrasam. E o estresse aumenta, porque agora ela precisa correr para sustentar uma vida que antes parecia fácil. A tranquilidade some. E tem um detalhe ainda mais revelador. A vida dela vira um apagar incêndio constante. Quando alguém vive assim, é porque não tem base. É como construir um prédio em areia. Por fora pode até parecer grande, mas qualquer vento muda a estrutura. E cada novo problema expõe o quanto tudo era frágil. Com isso, ela começa a perder o que mais valorizava, sensação de controle. Ela percebe que não manda tanto quanto imaginava, que não consegue forçar resultados, que não consegue comprar o tempo, que não consegue impedir certas perdas. E para um ego acostumado a dominar, isso é um choque silencioso. É nesse aperto que a máscara costuma rachar de vez. A pessoa fica mais ríspida, mais impaciente, mais desesperada por atalhos. E quando alguém passa a viver de atalho, a queda acelera, porque atalho resolve o hoje e destrói o amanhã. Ela tenta salvar a imagem, mas vai destruindo o futuro. Só que mesmo assim, essa ainda não é a parte mais cruel da colheita. Dinheiro se recupera, oportunidade volta, carreira se reconstrói. O castigo que pesa de verdade é outro.
O dia em que ela olha ao redor e percebe que no momento em que mais precisa, não tem ninguém. Porque a colheita final não é material, é solidão. E é exatamente isso que vamos ver agora. Quando o mundo aperta e a pessoa ruim procura apoio, ela encontra o eco do que plantou. E esse eco tem um nome que ninguém gosta de sentir de perto. Depois que a vida aperta no material, a pessoa ruim costuma procurar o que todo ser humano procura quando está no limite: apoio. Só que é exatamente nesse momento que ela descobre a colheita mais dura, porque dinheiro pode voltar e portas podem reabrir. Mas confiança, quando morre, não ressuscita com facilidade. O isolamento não acontece de uma vez. Ele se instala como um silêncio ao redor. As mensagens diminuem, a presença das pessoas some, os convites param. E até quem antes ria junto começa a evitar proximidade. Ninguém precisa dizer "não confio em você" para deixar isso claro. A ausência fala por si. E aqui existe uma diferença importante. Não é solidão de estar sem gente, é solidão de estar sem vínculo real. Porque a pessoa ruim pode até ter contatos, seguidores, conhecidos, gente que aparece quando convém, mas quando a situação aperta, ela sente que não existe chão emocional. E isso é assustador. Nesse ponto, ela tenta buscar antigos apoios, reaparece do nada, manda mensagem como se nada tivesse ocorrido, tenta reativar laços com palavras bonitas, só que a memória emocional das pessoas é forte. Quem foi ferido lembra, quem foi manipulado reconhece, quem foi usado percebe. E mesmo que respondam com educação, já não entregam o coração. E é aí que o peso da própria história cai nas costas dela. Porque agora ela não está lidando com opiniões. Ela está lidando com consequências. A pessoa percebe que o mundo não precisa se vingar. Basta não sustentar mais. Basta não alimentar mais. Basta não dar palco, não dar acesso, não dar confiança. O que antes parecia poder vira fraqueza. A habilidade de controlar gente perde utilidade quando não há mais gente disposta a ser controlada. E sem essa ferramenta, ela precisa encarar quem é sem truques. Só que quem viveu fazendo o mal geralmente não sabe lidar com a própria versão sem maquiagem. É nessa fase que a culpa aparece de dois jeitos. Ou ela explode em irritação, ou ela vira um vazio quieto. Alguns se tornam amargos, agressivos, atacam o mundo inteiro. Outros ficam frios, perdem brilho, param de sentir prazer nas coisas. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma: o interior não está em paz. E existe algo ainda mais irônico. Muita gente que plantou o mal começa a sentir medo do que fez, porque sabe que feriu, sabe que passou do ponto, sabe que cruzou limites. E quando a consciência acorda tarde demais, a pessoa percebe que não tem para onde fugir. Pode mudar de cidade, de relacionamento, de trabalho, mas não muda de dentro de si. A solidão também funciona como espelho. Sem plateia, sem aplausos, sem distração, tudo o que ela fez volta em forma de lembrança. E lembrança não discute, não negocia, não aceita justificativa. A pessoa pode tentar se explicar, mas a memória não se comove com argumentos. Ela apenas mostra a cena de novo. Enquanto isso, quem foi ferido muitas vezes acha que não aconteceu nada porque não viu a queda publicamente. Só que a queda mais séria quase nunca é pública. É a vida ficando pequena, as relações ficando rasas, o coração ficando seco. E isso, por mais que ninguém veja, é uma prisão enorme. E é exatamente aqui que o foco do vídeo vira para você. Porque se existe uma coisa que muda a sua vida, não é assistir alguém colhendo, é entender o que essa história ensina sobre você, sobre limites, sobre autocontrole e sobre o tipo de paz que ninguém consegue tirar. No próximo tópico, a gente fecha com a sua virada. Como transformar tudo isso em crescimento e sair desse ciclo com dignidade. Depois de entender como a colheita acontece, o ponto mais importante não é ficar olhando para a queda de ninguém.
O verdadeiro ganho é perceber que esse processo tem uma mensagem direta para você. O mal pode até circular por um tempo, mas ele não cria futuro. E você não precisa gastar energia tentando provar nada para quem te feriu. A primeira virada é simples, porém poderosa. Pare de transformar injustiça em obsessão. Quando você fica preso na pergunta quando vai acontecer com essa pessoa, você entrega seu foco, seu humor e sua paz na mão de quem já te prejudicou. A liberdade começa quando você volta a olhar para a sua vida com seriedade e direção. O segundo passo é estabelecer limites reais. Não limites ditos com raiva, mas limites mantidos com firmeza. Limite é a linguagem do amor próprio. É quando você decide, sem teatro, o que não aceita mais. Certas conversas, certos acessos, certas manipulações, certas presenças. Isso muda tudo, porque gente ruim prospera onde encontra abertura. Em seguida vem algo que muitos subestimam: autocontrole emocional. A pessoa que te feriu espera reação, espera descontrole, espera que você faça algo que depois te envergonhe. Quando você aprende a responder com calma e agir com inteligência, você interrompe o ciclo. Não é frieza, é maturidade. E maturidade é poder silencioso. Outra peça fundamental é recuperar sua identidade. Quem passa por situações ruins costuma perder o brilho aos poucos, como se fosse diminuindo para caber na dor. Só que sua recuperação começa quando você volta a se enxergar como alguém inteiro, capaz, digno e não como alguém marcado pelo que fizeram. Você não é o que te aconteceu, você é o que decide construir agora. Também é importante parar de romantizar o passado. Às vezes, o que prende você não é a pessoa, é a ideia do que poderia ter sido. E ideia não é realidade. Quando você aceita o que foi, sem justificar, sem negar, você fecha a porta por dentro. E porta fechada por dentro é o que impede recaídas emocionais. E aqui entra um hábito que transforma o jogo: construir sua vida em silêncio, sem anunciar planos para quem não torce, sem buscar validação onde não existe, sem precisar contar tudo. Quanto menos você expõe, menos você vira alvo. E quanto mais você constrói, mais você se fortalece. O mais bonito é que, com o tempo, a vida começa a te recompensar do jeito certo, com gente boa se aproximando, com oportunidades alinhadas, com leveza mental, com respeito, com consistência. Não é mágica, é consequência. Você sai do caos e entra em um caminho que te devolve dignidade. Então, se você chegou até aqui, faz uma coisa por você. Comenta aqui embaixo a frase: "Eu escolho a paz e sigo em frente". Deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e quando terminar agora, vai no comentário fixado. Tem um conteúdo exclusivo lá que vai te ajudar a fortalecer sua mente e manter essa virada de forma definitiva.